Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a mais uma aula de criação e comunicação publicitária. Eu sou o professor Jocélio e estarei com vocês aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso componente. E não estou sozinho, vamos apresentar a nossa equipe de hoje. Hoje nós temos aí, levando toda a nossa mensagem, a nossa fala para a comunidade surda, os nossos intérpretes que são, olha aí com vocês, a Natália e a Cristiane. Muito obrigada às duas hoje que participarão da nossa aula, e o meu sinal é este aqui, e não estou somente com elas, também temos a Pro Fernanda ao meu lado aqui, né, Pro Fernanda? Seja bem-vinda. Estamos de volta para falar mais sobre social media, isso? Falei certo? Social media. Isso, muito bem. E qual é o seu sinal, Pro? Meu sinal é assim, ó. Muito bem. Devidamente apresentados, vamos começar a apresentar nossa aula. Olha só, na tela para vocês, então, tem um momento que nós estamos, que é a atividade 5 e introdução. O segundo momento, a segunda aula de introdução. O nosso tema de hoje é PV e marketing, projeto de vida e marketing. Então, nós vamos fazer um link sobre o nosso projeto de vida com marketing. Temos sempre o nosso momento de seja bem-vindo. Pro Fernanda, você pode ler para nós? Aprenda a dizer não a tudo aquilo que pode distanciar você do seu maior sonho e projetos de vida. Ai, amei! Muito bem. O que você acha, Pro? Será que tem a ver com nossa temática projeto de vida e marketing? Tem, e essa questão de aprender a dizer não é uma coisa que a gente tem que aprender de cedo. E é difícil até hoje, viu? Sim, porque quando a gente diz sempre sim, é legal todo mundo sorrir, dar um oi pra você, que legal, bacana, eu fiz tudo, né? Quando a gente diz o não, eu falei, epa, será que foi um não consciente? Porque o dizer não é fácil, né, Pro Fernando? Não mesmo. E continuando a nossa aula, nós temos aí as competências e habilidades disponíveis para você. Você, professor, você, estudante, pode dar um print para, consultar o nosso material. Temos o nosso drone trazendo o nosso percurso, da unidade curricular 1. E também temos aí a nossa aula de hoje com os materiais. É a aula de número 42 e os nossos materiais são esses de acordo com a unidade escolar, o que você tem possível aí na sua realidade, tá certo? Relembrando, o que nós fizemos na aula anterior de comunicação e criação publicitária? Propomos uma elaboração de uma feira publicitária. Pensamos nos processos criativos desenvolvidos pela pesquisa sobre a influência digital e relacionamos ao projeto de vida dos nossos estudantes, de vocês. Então, nós fizemos o quê? Começamos a perceber como que a gente pode elaborar uma feira e agora chegou naquele momento de produzir essa feira, realmente realizá-la, E com que ferramentas nós podemos utilizar para chegar neste momento. Gente, pensando na nossa feira, a gente tem que relembrar também todas as nossas temáticas. Nós estamos aí com o nosso slide, o mapa mental, que são as palavras aí que nós trabalhamos durante todo o nosso percurso. Cada palavra aí tem um assunto pertinente a uma aula. Se estamos na aula de número 42, ainda está faltando palavras-chave aí, tá? Então, nós falamos sobre comunicação intrapessoal, pessoal, cancelamento, o marketing, a leitura de imagem, falamos sobre leitura de imagem subjetiva, acadêmica, enfim. Você pode produzir um mapa desse físico também na sua unidade escolar, na sua sala de aula, no corredor, no pátio, algum espaço que todo mundo circule e possa compartilhar esses conhecimentos ou de forma digital, construindo lá uma página na internet, alguma rede social que você utilize com sempre a orientação do seu professor e colocar todos esses assuntos. Eu tenho visto aí alguns exemplos nas redes sociais lá com o professor que estão marcando, que eu achei muito interessante. Um abraço até para o pessoal da PEI, Antônio Padilha, que logo mais estarão aqui conosco. Na verdade, professor, tem muitas turmas aí que estão trabalhando dessa forma, digital. É verdade. Esse próprio mapa que você mostra aí de vez em quando, ele é um mapa digital, Foi construído no computador. Também ele não se mexe, não acende luz, nada, mas é um mapa digital. Mas todos são válidos. Exatamente. Ele não tem animação, mas tem a possibilidade de trabalhar aí o layout, que nós viemos também nas nossas aulas. Gente, o importante é realizar e compartilhar os conhecimentos de vocês. Quando vocês interagem com as outras turmas, você tem a possibilidade que o 9º ano, que está chegando aí no ensino médio, a galera do 1º ano, que também vai para o 2º, já está ali conversando, percebendo do que fala, do que se trata esse componente dentro dessa unidade curricular e do aprofundamento. O que é interessante? Também que vocês se interajam
com os outros segundos anos. Então, você está segundo ano A, segundo ano B, C, D, tem escola que às vezes chega até o F, G, H aí de turmas, né, de letras que a gente tem de segundo anos. Então, vocês vão trocando e vendo o que é interessante de um para o outro. Esse é o meu, mas com certeza o professor de vocês pode trazer uma possibilidade mais interessante. E na última aula, nós falamos sobre o marketing digital. Olha só, o marketing digital é o quê? É um conjunto de técnicas e estratégias que buscam valorizar a sua marca individual, fazendo com que você ganhe destaque no seu setor de trabalho. Isto é, ele faz com que o profissional seja notado pelas pessoas e atinja seus objetivos de forma permanente. Não se trata somente de ganhar visibilidade a qualquer custo, mas sim em ajudar a construir uma imagem relevante e de autoridade. Então é aquele momento que eu trabalho a minha imagem, né? Como é que eu desenvolvo a minha imagem? A gente falou na aula passada que ações eu posso fazer, pensando na minha formação, como que eu posso me relacionar com as redes sociais e que imagem, através também da minha história digital, com o que eu posso nas redes sociais, né, Prof. Fernanda? É verdade, é marketing digital e pessoal, hein, turma? Só lembrando que a gente conversou sobre a questão pessoal, porque o marketing digital é tudo, né, que a gente vem estudando até agora, e dentro disso a gente tem o marketing pessoal, que é aquela coisa de cuidar da imagem, de cuidar do que você consome, do que você produz como pessoa mesmo, e não precisa ser famoso não, como pessoa física, do dia a dia, normal. O que você está postando nas suas redes sociais aí, hein? Bom, a gente tem agora um vídeo ilustrativo aí para vocês, falando um pouquinho sobre o marketing digital e como a gente se relaciona com essas ferramentas dentro da sociedade, dentro aí do campo da propaganda e publicidade, como a gente pode desenvolver essa ação, tá certo? Mais um influencer aí de referência para vocês. Fala, galera do YouTube! Hoje eu vou contar a minha história como social media. Sim, vou contar como é que eu vim parar aqui, como é que eu sou dona de agência, como é que eu já treinei mais de 1.500 pessoas para se tornarem social media e produzirem conteúdo para as redes sociais de forma profissional e de forma estratégica. Muitos de vocês podem não saber, mas eu sou dentista. Sim, fiz odontologia. Depois eu cansei, na verdade eu cansei não, eu achei que não tinha nada a ver comigo, ficar dentro do consultório mexendo em boca. E aí eu fui trabalhar no comércio de varejo, porque eu conheci o meu excelentíssimo marido, ele tinha lojas. Herdei essas lojas, porque ele foi trabalhar com um negócio da família dele e me endividei muito tendo lojas. E aí um belo dia, quando eu tava muito endividada e buscando uma solução para aquelas lojas, eis que eu tive a brilhante ideia. Vou montar um e-commerce para desovar esse estoque gigantesco. Uma brilhante ideia de jirico, né? E aí fui estudar marketing digital para descobrir como fazer um e-commerce. Nessa época, eu estava fazendo um MBA em marketing, e aí eu conheci um professor meu que disse: olha, a profissão do futuro é social media. Gente, social media, o que é isso? Só é o cara que trabalha em rede social. Rede social? O que é isso? Rede social é Twitter. Tu tem Twitter? E eu falei pra ele não. Tem Facebook. Eu falei pra ele não. Gente, isso era 2009, 2008 que o Facebook passou a ter sua versão em português. Pois bem, eu saí daquela reunião me sentindo uma patoca, né? Uma idiota. E aí eu fui pra internet entender o que era a profissão de social media e entender o que era essa tal de rede social. Porque até então, a única coisa que eu tinha era o Orkut. Sim, era na época que o Orkut estava decaindo, mas as pessoas mais antiguinhas, as pessoas que não eram adolescentes, ainda tinham Orkut. Instagram nem se falava ainda, né? Instagram surgiu bem depois. Naquele momento, investiguei e encontrei muitos artigos sobre a profissão de social media e sobre marketing de conteúdo. E estudei a noite inteira, estudei o outro dia, acordei e disse: vou dar cabo dessas lojas porque eu vou ser social media. Sim, né, gente? Uma pessoa que já saiu do odonto, depois montou lojas e se endividou, e depois disse que ia trabalhar no Facebook, aí sim a família achou que endoidou de vez, né? Mesmo o pessoal achando que eu tava doida, eu persegui a minha ideia e aqui estou. Primeiro eu tive que fazer um processo para conseguir vender algumas lojas e conseguir sair da sociedade de outras lojas. Sim, porque eu tava metida com shopping center. Então, calculem o tamanho da desilusão da pessoa. Naquele momento, eu estava realmente plena e decidida. Então,
eu fui organizando as coisas e fui estudando. O material era só em inglês. Em português nem se falava em marketing de conteúdo. E foi então que eu comecei a trabalhar para uma agência de marketing digital e peguei um cliente Não, a agência não era de marketing digital, mentira. Era uma agência de publicidade que estava tentando implantar o serviço de gerenciamento de Facebook naquela época. E aí eu comecei a produzir os conteúdos, e aí comecei do que eu estava estudando sobre marketing de conteúdo, comecei a ajudar algumas empresas, comecei a entender um pouquinho de anúncio, arranjei uma empresa cliente do meu pai, para investir R$1.000 por mês no Facebook em anúncios, para que eu pudesse aprender, porque naquele tempo o Facebook dava um consultor gratuito para quem tivesse R$1.000 para investir. Me agarrei nesses R$1.000 e fiz de graça para essa empresa e comecei a entender um pouquinho de anúncio. Devagarinho, eu sou uma boa vendedora, eu gosto de vender, né? Eu já estava levando os meus próprios clientes para a agência de marketing, agência de publicidade que eu trabalhava, atender. E devagarinho eu já estava trabalhando em outra agência. Então eu já tinha vários clientes e eu já tinha uma auxiliar que fazia a parte de design para mim. Mas eu sempre entendi que o mais importante na abordagem das redes sociais é a estratégia. Isso ficou claro desde o primeiro conteúdo que eu li da gringa. Primeiro conteúdo que eu li em inglês. Marketing de conteúdo tem que ter estratégia. Não é simplesmente fazer post, não é dica de Instagram, não é como é que eu faço para ter engajamento, é estratégia de conteúdo, que é o que vai levar a pessoa que começa a seguir. Você tem que fazer a pessoa seguir, você tem que fazer a pessoa gostar do conteúdo da empresa, você tem que fazer a pessoa ter simpatia e você tem que conduzi-la até o momento de compra. Para isso que serve o funil de conteúdo. Muito bem, turma. Então, nós tivemos aí mais uma influencer trazendo um pouco sobre o seu projeto de vida, de ações, como a gente pode aí utilizar nessas ferramentas, como, por exemplo, né, o seu engajamento, o conteúdo digital que a gente pode trabalhar, que está atrelado também ao marketing pessoal, né, Pro Fernanda? E você vê que ela fala uma coisa muito interessante, ela fala uma palavra mágica, estratégia. Gente, para tudo na vida tem que ter estratégia. Para alcançar o nosso objetivo, para marketing pessoal, para projeto de vida, tudo tem que ter. O que é uma estratégia? Quero ser médico, tem que ter uma estratégia. Bom, então eu vou estudar 4 horas por dia, depois eu vou ter lazer. É estratégia de vida, gente. E desenvolve as competências socioemocionais, organização, né, assertividade, entre outras que a gente sempre comenta também aqui, atrelado ao quê? Projeto de vida, que é uma das nossas temáticas de hoje, né? Gente, então pensando nisso, olha só, a nossa atividade propõe agora as possibilidades nas redes, que é do protagonismo juvenil, que é aí na tela para vocês, olha só. Então nós temos aquele momento de qual o seu projeto de vida. Lembra que quando vocês começaram aqui no nosso aprofundamento, a gente tem uma ideia do que é o nosso projeto de vida? Ele tem que estar atrelado também ao nosso componente. Realize uma análise de seus projetos de vida a partir do que foi vivenciado ao longo de toda a unidade curricular. Então não é só do meu componente aqui não, né, do nosso componente, é de toda a unidade curricular. Nas atividades, considerando os elementos mais significativos e que na sua perspectiva merecem destaque na sua produção de um vídeo que te promova. Então a gente está falando sobre marketing digital, marketing pessoal. Nós falamos sobre os influenciadores, falamos sobre o meme, falamos sobre as estratégias, o poder do alcance, relevância, da ressonância. Falamos sobre vários assuntos, por isso que a gente tem aquele mapa mental. Agora, você tem que pensar no seu projeto de vida. O que é o seu projeto de vida? Qual é a relação que a gente pode construir dentro dessa ação, que é promover um vídeo que te promova? Não é uma tarefa muito fácil não, né, Pro Fernanda? Nossa, precisa de estratégia, planejamento, não é fácil não. E pensando então nessas estratégias... Autoavaliação. Autoavaliação, boa, Pro Fernanda. Então pensando nessas estratégias na autoavaliação, nós temos algumas perguntas norteadoras para vocês. Olha só aí na tela, nós temos essas reflexões. Após a estratégia
percorrida, tanto neste componente quanto na unidade curricular, que elementos do seu projeto de vida permaneceram e que outros foram ressignificados. A gente mudou com o tempo. Como você se reconhece enquanto empreendedor de si mesmo e de seu projeto de vida? São algumas perguntas norteadoras. Então, como é que você se reconhece como empreendedor? Você já pensou que você é empreendedor de si mesmo? Então, você é o influenciador da sua vida, né? Do seu produto, que é o quê? A sua vida, o seu protagonismo dentro da sua história. Então, como é que a gente se relaciona com isso? Pensando nisso, nós temos agora um vídeo que é um mistério, uma visita que o Pro fez lá no Teatro Municipal, falando sobre protagonistas e falando sobre a vida deles. Então, vamos supor que essas duas pessoas aí, que eu não vou fazer um mistério para que vocês descubram quem é, eles estão fazendo uma propaganda da vida deles. Vamos lá, vamos descobrir quem são essas duas pessoas? Na tela aí para vocês, mais um vídeo. Oi turma, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Josélio, novamente, e hoje nós estamos aqui num local para falar sobre protagonismo. Vamos ver se vocês adivinham. Nós estamos no Teatro Municipal. Teatro Municipal, que é um dos pontos postais da cidade de São Paulo, um dos principais focos aí relacionados ao protagonismo. Então eu convido vocês para conversar com essas pessoas que trabalham, que desenvolvem seu protagonismo aqui no Teatro Municipal e como o seu projeto de vida se relaciona com esse espaço aqui maravilhoso. Vamos juntos? Olha só, turma, estamos aqui onde? No palco do Teatro Municipal. Não tem como falarmos de protagonismo sem estarmos nesse local. E com quem? Com um dos protagonistas desses eventos, desses acontecimentos que nós temos aqui dentro do Teatro Municipal. Eu estou com o maestro Alessandro Sangiordi. Maestro, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria, maestro, que você falasse um pouco sobre o seu projeto de vida, sobre a sua relação com a música e sobre o seu protagonismo e a sua função, né, dentro aqui desse espaço de protagonismo dentro da nossa sociedade. Olá a todos. Então, a história com a música, vamos começar dali que é mais fácil, começou quando eu era muito pequeno, porque a minha professora do jardim de infância, tudo escola pública, deixo bem claro aqui, lá na Itália, disse que eu tinha algum tipo de ouvido, etc. Então, alguns anos depois, ela própria começou a me dar as primeiras aulas de piano. Eu não tinha piano, então eu tinha que dedilhar em cima da mesa, ela dizia. Depois eu ia para a aula, o piano ela tinha, e assim começou. Aos poucos, eu me formei depois em piano, e a música começou a tomar um lugar muito importante na minha vida, ao ponto que, desde pequeno, eu queria ser médico e, na verdade, acabei me tornando maestro. E comecei com regência de coro, tudo meio que por acaso, e comecei com os amigos, com um grupo de estudantes, dirigir orquestra, e aos poucos chegou o momento no qual, sempre por acaso, me convidaram para este mesmo teatro, 30 anos atrás, 31 agora, para começar a trabalhar aqui como assistente do então maestro. Isso é importante ter um projeto, até agora. Eu tenho a idade para ser provavelmente o vosso avô, no mínimo pai, né? Mas ainda tenho um projeto de vida para frente. Então isso é muito importante, manter viva essa luz, esse fogo que tem dentro. Porque a gente, não é que você estudou, pronto, estou pronto, e agora eu vou. Amanhã eu vou reger nesse mesmo teatro uma das óperas mais difíceis que eu já regi na minha vida. Claro que eu estudei que nem um louco nos meses passados. Você acha que eu não estou estudando hoje, que não vou estudar amanhã antes de entrar aqui no fosso? Vou, né? Porque não para nunca. A música é uma coisa que exige muito de você, mas te dá muito em troca. Maestro, então quer dizer que nosso projeto de vida ele sempre está em transformação. Independente da nossa idade, nós estamos sempre buscando os nossos objetivos, e sejam eles quais forem. Absolutamente. Como eu disse, quando eu comecei com música, eu não sabia que esse era o meu projeto de vida. Não tinha a menor ideia. Eu descobri isso quando
tinha lá pelos meus 18, 19 anos. O projeto de vida, ele continua, né? Pode ser desviar um pouquinho, mas como tipo de aprimoramento é uma coisa que nunca vai parar. Olha só, turma, dando continuidade às nossas conversas aqui com as pessoas que trabalham, desenvolvem protagonismo dentro desse espaço do Teatro Municipal. Eu estou com o Rai, que é coordenador do balé da cidade de São Paulo. Bom dia, Rai, tudo bem com você? Bom dia, Jô. Por favor, Rai, fale pra gente um pouco sobre o seu projeto de vida, a sua relação com esse espaço aqui. Você sempre quis estar aqui. Como que funciona? Como que você chegou até essa comunicação com a dança? Bem, primeiro é um prazer poder falar da minha profissão, a dança, né? Certo. Que sempre foi algo que foi se desenvolvendo desde quando era criança, esse interesse Desde a época da escola, então. pelas artes, sim. Talvez por influência da minha mãe, eu me interessei pelas artes. Certo. Primeiro estudando música, depois participando em corais, isso quando eu era criança. No ensino médio, na escola, eu comecei a participar de espetáculos de teatro. E quando eu me formei no segundo grau, eu então passei a ter um interesse maior pela dança e mudei de cidade, transferi, morava em Montes Claros, em Minas Gerais, fui para Belo Horizonte para estudar dança e trabalhar. Ou seja, chegou um momento que você tinha que resgatar novos conhecimentos, buscar, né, e outros espaços para conseguir avançar dentro do seu projeto de vida. Exatamente, eu me interessei pela dança profissional. Então eu precisava procurar uma escola de formação, como o Palácio das Artes, em Belo Horizonte, onde eu pudesse desenvolver, então, o aprendizado. Eu queria que você, se você pudesse, falar um pouco sobre esse espaço, a importância dele, o que ele representa para você, para a nossa sociedade, para a cidade de São Paulo, para o nosso país, enfim. O que o Teatro Municipal ele representa para você dentro do seu projeto de vida? Bem, para chegar ao Teatro Municipal, eu passei por uma companhia anterior, uma companhia menor, Certo. né, para ganhar um pouco de experiência. Estudei no Palácio das Artes, dancei no Ballet Teatro Minas. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o então Corpo de Baile Municipal, que era o nome antigo do hoje Balé da cidade de São Paulo, em Belo Horizonte, eu falei, essa companhia que eu gostaria de dançar. E então, a partir do momento que eu conheci o que era o Teatro Municipal, mais ainda, né, esse desejo de pertencer a essa companhia cresceu muito. Ai, muito obrigado. Eu sei que a gente tem pouco tempo, gente, para conversar com o Rai, com todo mundo que tem aqui o seu protagonismo, mas vocês sabem que a nossa aula é curtinha. Se vocês quiserem saber mais, entrem em contato com o pessoal do teatro e para conhecer um pouquinho mais. Rai, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria só de falar uma coisa, Jô. Estar neste palco, dançar nesse Teatro Municipal é realmente um sonho de vida, assim, e eu praticamente a minha vida inteira, 41 anos, né, trabalhando no teatro, é de um prazer e de uma alegria que é difícil até de expressar tudo isso, né? E toda essa experiência que eu tive aqui, isso é algo para mim realmente é a minha vida. A única coisa que a gente pode fazer é bater palmas para você. Ah, imagina. Obrigado. Aê!
Aê, muito bem, turma! Vimos então 2 exemplos de vídeos que falam sobre projeto de vida, onde as pessoas estão promovendo a sua história, promovendo a sua relação com o conteúdo que eles criaram ao longo dessa história, né, Prof. Fernanda? Você viu que interessante, falando de marketing pessoal? Então, eles foram tirando fotos à medida que eles foram subindo na carreira, mudando e guardando. Como na época não tinha celular, eles foram montando um histórico pessoal que hoje nós poderíamos dizer que era o tal do marketing pessoal da trajetória. E que projeto de vida lindo, né? Lindos. E o legal, gente, a gente perceber que ambos tiveram transformações, né? Foram se modificando dentro dessa história. E o legal é que os próprios, né, também disseram pra gente que, independente da idade, o nosso projeto de vida está em transformação. Então pode ser que você não se relacionou, talvez, de uma forma mais intensa com o nosso componente, criação e comunicação publicitária. E aí dá tempo da gente perceber, adquirir esses conteúdos, esses saberes e modificar. Falei, opa, olha, acho que minha linha é um ou outro aprofundamento, não é este mesmo, gostei, vou me aprofundar aqui dentro desse processo. Então a gente vai pesquisando, buscando essas referências, né? E na hora de construir o nosso projeto aí, que é desenvolver um vídeo promovendo, né, o meu projeto de vida, é pensar na história que eu estou construindo até agora. E também na importância, gente, dos registros, como a Prof. Fernanda colocou, a fotografia, os registros que vocês fizeram ao longo desse semestre aí, e também perceber que o registro que vocês estão fazendo agora, esse vídeo, já é uma evidência da vida de vocês para sempre, né? Então, conforme vocês vão lembrando daqui 10 anos, ou até o ano que vem, já no 3º ano do ensino médio, você já vai estar pensando de uma forma diferente, não é verdade, Prof. Fernanda? É verdade, isso já é currículo, né? Já é, a gente não sabe, os projetos de vida mudam, não sabe qual área você vai seguir, mas faz com carinho e guarda com carinho, que isso aí vai ser útil, eu garanto. Muito bem. Gente, nós temos aí a sugestão para vocês, o box Saiba Mais, onde vocês podem fazer essa leitura, que foi dita aí já no primeiro momento, citada no primeiro momento aí da nossa atividade, que é trabalhar com cinema. As profissões em cinema e o audiovisual, onde vocês podem começar a complementar um pouquinho quais são os projetos de vida que se relacionam com essas linguagens, tanto do cinema quanto o audiovisual. São vários, né, Prof. Fernanda? A gente tem vários exemplos aí, a galera que trabalha com audiovisual, produção, direção, né? Temos também o roteirista que vai trabalhar o roteiro. Então a gente tem várias etapas para fazer uma construção dentro de um único produto, por exemplo, um vídeo, que estão relacionados aí com o seu projeto de vida. Pode ser que alguns estudantes se identifiquem com alguma dessas profissões, né? Com certeza, ainda tem o desenhista, tem a pessoa que arruma o cenário. Nossa, tem tanta coisa, gente, que a gente nem consegue nem imaginar. O diretor que vai pensar em tudo, muita coisa. Muito bem. E o que nós aprendemos hoje, turma? Olha só aí na tela para vocês. Pesquisamos e refletimos sobre o marketing digital e como ele se relaciona com o nosso projeto de vida, processos de criação e de curadoria. Por que de curadoria? Nós escolhemos aí o que a gente vai representar na nossa história. E o que vem por aí? A nossa primeira aula de desenvolvimento. E vamos falar sobre cinema. Você gosta de cinema, Prof. Fernanda? Adoro, não vejo a hora de estar nessa aula. Muito bem, então um próximo momento aí é falar um pouquinho sobre cinema. Gente, para você estudante que está sem professor por algum motivo, olha só na tela aí para vocês. Os estudantes podem pesquisar sobre influenciadores digitais e ações publicitárias representativas, com apelos persuasivos diversificados, e responder as perguntas norteadoras da aula, criando um produto de acordo com seu projeto de vida. Assista a vídeos que falem sobre leitura de imagens e marketing publicitário nas redes sociais. Então, gente, olha só, essa música é sempre pra gente lembrar desse momento, né? Que tá acabando a aula, a gente tá indo embora, mas que você, estudante, tem a possibilidade de assistir essa aula e realizar as atividades, né, Prof. Fernanda? É isso aí, nossa, e a próxima aula promete, hein? Muito bem, eu quero agradecer a todo mundo que participou da nossa aula. Turma, não se esqueçam de avaliar a nossa aula para que ela possa se tornar sempre mais interessante, né? Que a gente possa contribuir com o aprendizado de vocês. Até a próxima aula. Eu agradeço muito, Prof. Fernanda, a sua participação. Obrigada, adorei. E até. Tchau, tchau. Tchau.